Bem-vindos ao Bull Bear. Desde esta segunda-feira, o PSI 20 volta a contar com 20 empresas listadas. Vamos aproveitar o momento para fazer o balanço da atividade na Praça Portuguesa e perceber se há oportunidades de investimento no mercado nacional. Certamente que é influenciar o PSI 20 nos próximos tempos vai estar a atualidade europeia. Esta semana, a Espanha enfrenta uma semana decisiva e há rumores de um reforço do Fundo de Resgate Europeu. São temas para discutir com a presença em estúdio de Diogo Teixeira, Diogo Serras Lopes e Nuno Serafim. Muito boa noite aos três, obrigado por estarem aqui. Comecemos então pelo PSI 20. Cofina e Banif regressaram hoje ao índice português. A Bolsa volta assim a ter 20 títulos depois de ter assistido às saídas da Prisa e Simpar. O PSI volta a ter 20 cotadas a partir desta segunda-feira. A Cofina regressa ao PSI 20 5 anos depois de ter saído e de ter sido substituída pela REN. A chegada do grupo liderado por Paulo Fernandes marca o regresso de um grupo de mídia à principal bolsa. A última tinha sido a empresa que saiu para o PSI geral em março de 2008. Desde o anúncio do regresso, a Cofina já gerou ganhos de cerca de 40%. Antes disso, perdia 53%. Outra das recém-chegadas é o Banif, que volta à principal montra nacional depois de ter perdido o lugar para a Espírito Santo Financial Group em março passado. Acumula uma valorização de quase 20%, mas o ano também estava a ser bastante negativo para a instituição antes do anúncio do regresso. A revisão extraordinária do PSI 20 ocorre depois de, no passado dia 13 de agosto, a Brisa e a Simpor terem saído da principal montra nacional por terem sido alvo de ofertas públicas de aquisição. Nuno, começava por ti. Esta entrada dos dois títulos, Banif e Cofina, para o PSI 20 mostram de facto que o mercado português está cada vez mais pequeno. As duas empresas não estão propriamente em grande forma. Sim, claro. A Cofina até teve um bom desempenho antes de entrar para o PSI 20 e subiu em antecipação bastante. Agora, aqui o grande problema quando olhamos para o PSI 20, representativo da economia portuguesa, é que em termos setoriais a diversificação é muito curta, não é? Portanto, entra uma empresa de mídia e mais um banco. Infelizmente nós sabemos que os bancos, ou hoje em dia os bancos não atraem muitos investidores, embora eventualmente, se calhar é nestas alturas que pelo menos os investidores de mais longo prazo deverão olhar para estes ativos que estão mais deprimidos, por assim dizer, e é quase um eufemismo dizer que os bancos estão deprimidos, não é? Estão mesmo de rastros. Estão tristes também. Mas a verdade é que serão duas empresas importantes, a Brisa e a Simpor, portanto eram empresas industriais, uma delas bastante diversificada, no caso da Simpor, com bons resultados, e por isso mesmo atraiu investidores internacionais. E, portanto, de certa forma, acaba por ser aqui uma perca importante para o PSI 20 em termos de diversificação e em termos mesmo de qualitativos, não é? No caso da Brisa, a Brisa é um caso mais específico e, portanto, tem a ver um pouco com a dispersão e com a estrutura acionista e com o modelo de negócio concessionária da própria Brisa, uma empresa relativamente alavancada e onde os acionistas acharam que era oportuno, em termos de preço, retirá-la de bolsa para um dia mais tarde eventualmente voltar a dispersar. E, portanto, de certa forma, eu diria que estas alterações não são alterações que qualitativamente tragam muito de positivo, mas é aquilo que temos. E por ser aquilo que temos, Diogo, faria mais sentido eventualmente termos um índice de referência mais pequeno? Isso teria algum impacto positivo na maneira como os investidores olham para a Praça Portuguesa se ficasse reduzida, digamos, às 10 maiores empresas, em vez de ter cotadas com pesos que às vezes são tão residuais? Eu acho que 20 ainda assim já é um número bastante reduzido, se virmos os principais índices de referência, têm todos mais do que 20 empresas, mesmo em países relativamente pequenos, ou países relativamente pequenos têm mais ou menos à volta deste número. Estamos a falar de Bélgica, por exemplo, que é um país com uma dimensão semelhante à nossa, pelo menos em termos de tamanho. Eu acho que o PSI 20, até agora o PSI 18, reflete um bocadinho aquilo que se passa efetivamente em Portugal. Neste momento, a maior parte das empresas portuguesas estão reduzidas na sua capitalização de mercado a valores relativamente baixos, bastante mais baixos do que aquilo que já alcançaram. A maior capitalização portuguesa deverá ser, nesta altura, a Galp Energia, com um bocadinho mais do que 11 mil milhões de euros. Basta pensar que já tivemos bancos a valer mais do que este valor da Galp Energia. No caso, o BCP já teve um valor de mercado superior a 10 mil milhões de euros.
A entrada da Cofina e do Banif refletem um bocadinho aqui uma dificuldade em encontrar nomes relevantes efetivamente para o índice. A Cofina tinha saído há 5 anos com a entrada da REN na altura e portanto é um regresso, digamos assim. O Banif já esteve dentro e fora do PSI 20 várias vezes, mas é um banco que, por exemplo, ainda não apresentou o seu plano de recapitalização e que, portanto, ainda terá aqui mais alguma coisa para fazer, nomeadamente em termos de aumento de capital e de ajuda estatal. Agora, também não é de facto possível, enfim, termos um índice em boa forma, digamos assim, num país cuja economia está de facto numa fase particularmente difícil. Mas nota-se que, mesmo nesta altura de menor concessão de crédito, o mercado de capitais não tem sido visto em Portugal como uma alternativa de financiamento, porque não há condições também para as empresas recorrerem ao mercado? Eu creio que seria extremamente complicado uma empresa fazer, enfim, um financiamento através de capital nesta fase. A última empresa que o fez de uma forma efetiva, enfim, o BCP está a fazê-lo agora, mas são 500 milhões de euros, não é nada particularmente relevante, foi efetivamente o Banco Espírito Santo, pós os 2 LTROs e, portanto, numa altura em que ainda não tínhamos entrado na segunda montanha-russa do ano 2012 e, portanto, conseguiu efetivamente cumprir os rácios de capital através exclusivamente de capital privado, mas não deixou de o fazer também a descontos bastante significativos face àquilo que era o valor de mercado e, portanto, digamos que o mercado de capitais, nesta fase, mais por uma questão de falta de interesse dos investidores do que propriamente por uma questão de falta de necessidade das empresas em recorrer a ele, não é uma alternativa que seja muito atrativa nesta fase. Diogo, fazia sentido, chegou-se a falar nisso, numa bolsa europeia, aliás, bolsa ibérica, que ganhasse aqui alguma dimensão no seio da Europa? Isso já existe, ou seja, hoje em dia a praça de cotação para uma empresa não precisa de ser no próprio país, já é mais empresas, por exemplo, israelitas cotadas no Nasdaq do que empresas portuguesas cotadas em Lisboa. Portanto, é uma realidade. A realidade é que há talvez pouca coragem ou pouca vontade por parte das empresas portuguesas, das grandes cotadas, de virem a ser cotadas não em Lisboa, mas sim, porque não, em Paris, em Espanha ou em Londres. A ideia que uma empresa tenha que ser cotada no seu país de origem é um erro e, aliás, está-nos a desfavorecer no sentido em que está a tornar o financiamento das empresas portuguesas problemático porque não há visibilidade para este mercado. Mas porquê que as empresas não encaram essa possibilidade? É uma questão de custos, de conhecerem melhor o mercado? Acho que é uma questão de coragem. Ser ser seguido por analistas em Paris ou em Londres, ser seguido por investidores em Paris ou em Londres, não tem, digamos, não apresenta o mesmo perfil de risco do que ser seguido em Portugal, em casa. E creio que aqui há talvez uma falta de coragem, de facto, de algumas empresas de virem a ir para fora, a procurar investidores fora do país de forma mais sistemática do que apenas quando precisam de facto, realizar aumentos de capital. Penso que seria, de facto, o caminho de futuro para a praça portuguesa que está hoje, creio eu, condenada a mais ou menos curto prazo a desaparecer e a ser absorvida por outras bolsas, sejam elas uma bolsa ibérica ou mais a nível global, uma bolsa como a Euronext, que hoje em dia está em Lisboa, mas poderia estar, de facto, a nível mais global, a nível europeu. Portanto, mais que até a nível europeu existem planos para se fazer uma bolsa de pequenas e médias empresas na Europa e com as dimensões que estão previstas. Sim, as empresas que estão hoje no PSI 20, poucas delas estão, digamos, no radar de investidores institucionais. Um banco como o BCP tem hoje uma liquidez tão fraca em termos de valores nominais diários trocados que nenhum investidor institucional pode se permitir de ter linhas num BCP. E, portanto, os investidores que têm hoje posições no BCP ou são investidores de facto, digamos, históricos, ou são pequenos investidores que tentam aproveitar de uma situação de desequilíbrio. Já não sabem como sair ou tentam aproveitar de uma situação de uma liquidez, de facto, irrisória. Há pouco falavas na colocação em mercados internacionais. Algumas empresas portuguesas tiveram chamados ADRs para cotar nas praças norte-americanas. Isso mostrou que eventualmente não haveria grande apetência, mesmo que estivessem noutro mercado? Algumas empresas portuguesas continuam a ter ADRs cotados na New York Stock Exchange.
Eu acho que há algumas empresas portuguesas que são seguidas a nível europeu, enfim, as maiores capitalizações, uma PT, uma EDP, enfim, até por questões de comparabilidade em termos dos vários players europeus que são efetivamente seguidas e que têm uma análise, enfim, mais diversificada, embora se resumam propriamente a cinco nomes e não a muito mais do que isso. O problema de uma fusão, por exemplo, com uma bolsa espanhola, tem muito a ver também com uma questão de dimensão. Ou seja, a maior empresa espanhola no IBEX é maior do que todo o PSI 20, para dar uma ideia. Neste caso, pelo menos há pouco tempo, não sei se será exatamente hoje, era a Inditex, que é um colosso. Continua a subir. Portanto é provável que continue a ser. Mas tinha mais market cap do que as 20 empresas somadas do PSI 20. Tendo dito isto, as 10 primeiras empresas do IBEX são esmagadoramente maiores do que todo o PSI 20. E, portanto, qualquer empresa portuguesa num mercado ibérico, digamos assim, desapareceria lá para os fins de um novo IBEX, enfim, 50 ou alguma coisa. Portanto, também não resolveu o problema da visibilidade. Eu creio que o facto de termos um índice autónomo, de alguma maneira, dá alguma visibilidade à história. Obviamente, dá uma visibilidade ao país, que neste caso não está a funcionar propriamente a favor, mas de qualquer forma dá visibilidade às empresas que compõem esse índice, mesmo que essas empresas sejam mais pequenas. Ou seja, não será exatamente neste contexto que uma fusão de bolsas poderia eventualmente ter bons resultados para o mercado de capitais português. Nuno, e na semana passada falámos de BCP, sobre este aumento de capital. O que te pergunto é o balanço hoje, que é o último dia. Bem, é uma pergunta difícil, porque não temos muito mais informação relativamente ao aumento de capital. Portanto, o aumento de capital vai decorrer até hoje e, portanto, nós sabemos basicamente aquilo que sabíamos há uma semana atrás, quais são os investidores que ocorrerão ao aumento de capital e aqueles que não terão capacidade ou interesse de o fazer. Portanto, não existem grandes notícias, vamos saber amanhã. Sabemos que José Mourinho vai acompanhar. Houve várias ações de publicidade à volta do tema. Não, e sobre 30% deste aumento de capital foi subscrito também por pequenos acionistas. É um sinal que, de facto, 4 cêntimos, ou a possibilidade de comprar a 4 cêntimos, foi um argumento de peso para se voltar a apostar no BCP. Sim, o BCP continua a ser um banco importantíssimo do sistema financeiro português e tem uma rede de distribuição agressivíssima e, quando está bem motivada, consegue fazer milagres como aconteceu no passado. E, portanto, há também, por outro lado, alguma apetência. Os pequenos investidores são muito sensíveis ao preço e à performance do mercado. E, portanto, eventualmente mais sugestionáveis se houver a base de depositantes do BCP, ou a cota de mercado do BCP no mercado de retalho, é à volta de 20-30%. E, portanto, ou pelo menos era. Portanto, há aqui uma máquina de vendas que o BCP com certeza utilizou neste aumento de capital e, portanto, daí o interesse dos pequenos investidores no BCP. Por outro lado, o BCP não deixa de ser uma marca muito interessante e quando as pessoas olham para, enfim, como olharam quando o BCP valia 20 cêntimos, 50 cêntimos, 1 euro, veem sempre o upside e não o downside, não é? Portanto, os investidores particulares são sempre muito sugestionáveis com este tipo de abordagem. E eventualmente, aquilo que o BCP fez, e bem, foi colocar a sua força de vendas ao serviço deste aumento de capital e, portanto, nada a dizer, mas acaba por ser interessante. Parece quase antagónico, porque parece quase um regresso do interesse dos investidores privados ao mercado de capitais, coisa que não acontece, na realidade, infelizmente. Queria só dizer mais 2 coisas relativamente àquilo que se disse aqui. A primeira foi a Bolsa Espanhola. A Bolsa Espanhola, só para se ter uma noção, não tenho os números dos últimos dias, mas normalmente faz num dia aquilo que a Bolsa de Lisboa faz num mês. Portanto, só para termos a dimensão do volume da BME, normalmente faz sempre mais de 2 bilhões de euros diários, a Bolsa de Lisboa não chega a fazer 100 milhões de euros por dia. Portanto, há aqui uma decalagem substancial. Outra coisa, relativamente, e apesar de não podemos ignorar os números e a liquidez e a profundidade do mercado português tem vindo a reduzir-se e quase tendencialmente, se continuasse assim, podíamos antecipar a sua morte dentro de curto prazo. A verdade é que
houve aqui um movimento interessante, que algumas empresas, os emitentes, utilizaram a Bolsa para fazer colocações de obrigações e, portanto, para captar investimento ou captar aforro que normalmente seria captado pelos bancos e que as empresas inteligentemente estão a aproveitar, e faz todo o sentido que assim seja. Portanto, de certa forma, a Bolsa continua a ser um veículo interessante, ou pelo menos foi um veículo interessante e bem aproveitado por alguns emitentes para fazer estas colocações, nomeadamente a Brisa, a PT, a Sonai, fizeram colocações no mercado de retalho relativamente bem sucedidas, dando mais alternativas aos investidores e aos aforradores, às poupanças dos portugueses, que normalmente não têm assim tantas alternativas, porque tudo é drenado e tudo é catalisado pelo sistema financeiro. E, portanto, isto não deixa de ser positivo. Foi, de facto, uma oportunidade de mercado. Há pouco falavas dos títulos que estão deprimidos e que esta é a altura em que os investidores devem, de facto, olhar para esses títulos mais deprimidos, mas no PSI 20 vês oportunidades de investimento, estando grande parte dos títulos, como dizia o Diogo, fora do radar dos investidores institucionais? Vejo. Enfim, provavelmente já vamos falar nisso, e quando estávamos a falar da dimensão do PSI 20 e quando perguntaste ao Diogo se não deveríamos reduzir o PSI 20 para PSI 10 ou para PSI 5, eventualmente eu subscrevo as palavras do Diogo, de facto. Enfim, em termos racionais, se calhar fazia sentido, porque as ações que contam são, de facto, um número muito reduzido. Mas a verdade é que, quer dizer, já estamos aqui a falar numa abordagem quase minimalista e, portanto, PSI 15 se calhar também não sou muito bem. Tínhamos que ir para o PSI 10 ou PSI 5 e PSI 10 ou PSI 5 se calhar mais valia repensarmos o produto propriamente dito. Mas relativamente às oportunidades, estava-me aqui a lembrar também que temos o caso, na semana passada, que vamos falar se calhar mais aqui à frente, que é se calhar este PSI 20 vai ser um PSI 19 daqui a uns tempos, pelo menos à luz daquilo que ecoou na passada sexta-feira, numa conferência do BPI, nomeadamente as movimentações em torno da Zone e da Sonaicom, embora estas movimentações ou estes rumores de fusão já têm mais anos do que um dos meus filhos. E enfim, é basicamente este o panorama que temos, mas vejo oportunidades. Por exemplo, há aqui ativos muito deprimidos. É verdade que Portugal não está só, e apesar de haver a imagem de que se conseguirmos e remarmos contra a maré, e se estivermos todos juntos, a coisa que não aconteceu nas últimas 2 semanas, vamos conseguir atingir determinados objetivos, normalmente objetivos de ajustamento orçamental, e isso vai pôr Portugal outra vez no mapa do investimento estrangeiro, mas a verdade é que não estamos sozinhos. E, portanto, não dependemos só de nós, por outras palavras. Agora, se eventualmente aquilo que se conseguiu fazer com o ECB, com a Reserva Federal nos últimos tempos, foi de facto ganhar tempo. Em termos estruturais não houve grandes alterações, mas ganhámos tempo. E ganhar tempo é importante nesta fase, porque a posição do Banco Central Europeu também tem vindo a evoluir, não na velocidade que nós desejaríamos, mas tem vindo a evoluir ao longo dos tempos. O discurso, e já falámos sobre isto aqui, de Angela Merkel, enfim, do Ministro das Finanças alemão, também tem vindo a suavizar-se relativamente aos países do Sul e à forma de encontrar uma solução para o problema. Partindo do pressuposto, e eu faço sempre esta ressalva, que as coisas não estão só dependentes do nosso lado, da nossa capacidade de ajustar em termos fiscais. Mas tudo faz parte de um sistema bastante mais alargado, onde nós somos apenas uma pequena peça, ou um pequeno satélite, sem grande importância. A verdade é que se tudo evoluir para onde deve evoluir, e nós achamos que isso irá acontecer, pode demorar mais ou menos tempo, não tenha dúvida absolutamente nenhuma que existem ativos que estão aqui deprimidos, nomeadamente alguns bancos, embora aqui nesta perspectiva não tanto o BCP, mas mais o BPI e o Banco Espírito Santo, parecem-me ser apostas relativamente, embora muito especulativas, mais seguras, sendo que o seguro, neste caso, deve ser lido com um disclaimer muito grande em baixo. Diogo, falavas há pouco, antes de começarmos, que a fusão entre a Zone e a Sonaicom era uma coisa tão óbvia que quase que não pode acontecer, é tão bom que não acontece. Não, uma coisa que se fala durante 5 anos e não acontece, aparentemente não há assim tão boas razões para acontecer, não é? Quer dizer, é uma questão de demonstração
demonstração básica do Às exato vezes- por absurdo. Às vezes também são egos das duas empresas que impedem. Pois, não sei qual será a razão, mas não deixa de ser interessante ver os dois CEOs repetidamente a dizer sim, isso faz imenso sentido, e depois nunca acontecer. O mercado português potencialmente é demasiado ou é suficientemente pequeno, digamos assim, para justificar algum nível superior de concentração, e que essa concentração não tenha um impacto direto em termos de concorrência, para também não prejudicar aquilo que são os consumidores, tanto da Zone como da Sonecom, para além de haver sinergias claras ao nível, por exemplo, da TV por cabo e internet de banda larga, etc. Agora, de facto, para além de considerarmos também que os últimos 5 anos não foram propriamente fáceis em termos de planear estratégias para fundir empresas, digamos que em termos de tudo o que é o aconselhamento que tipicamente é feito por bancos de investimento, tudo o que é o financiamento necessário a operações deste género, não tem estado propriamente presente na economia portuguesa, pelo menos, e isso pode ter funcionado como um travão. É uma história que mais cedo ou mais tarde, enfim, não sei se deverá acontecer, mas pelo menos ninguém ficará Continua a ter particularmente... todas as condições para acontecer. Sim, as condições estão lá, há de haver alguma razão, se calhar exatamente os últimos 5 anos de mercado, que não facilitam uma operação deste género, mas enfim, acho que continuando a falar deste tema, ele poderá tornar-se uma realidade mais cedo ou mais tarde. Isso não significa necessariamente que haja aqui ganhos muito significativos de um lado ou de outro, ou seja, há muitas maneiras de fazer fusões entre empresas sem necessariamente que isso necessariamente implica um prémio para os atuais acionistas, e portanto também atenção ao conceito de OPA versus fusão, não é exatamente a mesma coisa. Diogo, antes de irmos para intervalo, a mesma questão relativamente às oportunidades de investimento na Praça Portuguesa. Identificas aqui alguns títulos mais atrativos? Eu, francamente, por defeito, não gosto muito da Praça Portuguesa pelos motivos que acabámos de explicar, é que é uma praça excessivamente regional e, portanto, embora possamos ter em carteira de vez em quando um ou outro título, 99% dos nossos títulos não são portugueses hoje em dia nas nossas carteiras. Acho que é uma praça que hoje em dia é utilizada de facto por muitos investidores como uma praça especulativa, pela falta de liquidez de muitos títulos, inclusive do próprio BCP. Temos vindo de facto variações extremamente importantes intradiárias ou mesmo ao longo de algumas semanas em poucos títulos, o que tem vindo a permitir eventualmente algumas apostas em momentos de grande depressão geral que possam vir a recuperar. Portanto, é uma praça que de facto nós utilizamos de forma pontual para aproveitar de situações de pressão ambiente sobre os mercados, como sendo uma aposta sobre um regresso a uma certa normalidade. Hoje em dia não é o caso. Portanto, hoje em dia consideramos que, o nível ambiente de preço nos mercados está correto. Pode vir a haver agora uma pequena subida de stress a nível europeu, tendo em conta os desafios que a zona euro continua a atravessar. Portanto, é uma praça da qual estamos um pouco afastadas atualmente. Muito bem, e vamos olhar então para os desafios que a Europa atravessa na segunda parte deste Bom Andar. Até já.